Bem-vindos! Meu nome é Antônio Pazem Filho, eu sou professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e diretor do Departamento de Atenção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O tema que me foi dado para essa Semana da Qualidade foi Gabinete de Crise do Hospital das Clínicas, como uma estratégia da gestão das demandas da crise na pandemia da Covid-19. O que seria um gabinete de crise? Então, nós não precisamos falar de todos os problemas que a Covid-19 trouxe, e alguns deles foram criados até pelas nossas tentativas de contenção. Então, no nosso processo todo de contenção, nós tivemos aí o uso de máscaras, de álcool em gel, de afastamento social. Ainda estamos respeitando muitas dessas regras. E como coordenar uma instituição quando você não pode se reunir com os responsáveis para a gestão de todas as áreas de um hospital de mais de 900 leitos, com um complexo hospitalário com mais de 4 hospitais gerenciados pela FAEPA, mais a unidade de emergência, mais diversos outros integrantes do complexo. Muito difícil. Em situações de guerra, copiando aí o modelo que a gente vê nos militares e também na medicina de urgência para gerenciamento de catástrofe, geralmente se estabelece um gabinete de crise. Esse gabinete ele é composto pelos gestores de cada um dos pontos chaves envolvidos. Então, no nosso caso, nós tivemos o Departamento de Atenção à Saúde, que ficou responsável pela coordenação, a Superintendência do Hospital, com a chefia de gabinete e a assessoria técnica, o coordenador da unidade de emergência, o diretor executivo e o diretor científico da FAEPA e toda a equipe da FAEPA, os diretores de cada um dos hospitais, a vigilância epidemiológica, a coordenação da terapia intensiva, dos centros de terapia intensiva do hospital, além da chefia da UETDI, pelo professor Benedito, que foi o nosso organizador aí da parte científica. Então, essas pessoas, elas se reuniram através de teleconferência, e isso foi um dos ganhos da pandemia, que trouxeram para a gente a possibilidade de estarmos todos próximos diariamente, sem termos que nos aglomerar. Essas reuniões, a exemplo do que a gente observa nos outros modelos que eu comentei com vocês, que vem desde o momento dos militares, Então, eles começou com o exemplo dos militares, onde antes de cada uma das guerras, e isso desde das idades mais antigas da história, uma guerra não dura só um dia, dura às vezes várias semanas, vários meses. Então, o que os militares faziam? Eles reuniam todo mundo e faziam o que a gente chama de briefing, que é tipo, vamos ver quais são os problemas para hoje e como que nós vamos resolver isso. Então, nós estamos no campo de batalha, precisamos garantir munição, precisamos garantir alimentação, quem vai cuidar dos feridos, como que nós vamos fazer o ataque de imediato nessa coisa. E cada pessoa já era uma coisa rápida, para que cada pessoa já saísse dali com as suas mensagens, e depois eles voltavam para fazer o debriefing, que era dizer o que aconteceu e dar uma resposta para cada uma das funções que foram atribuídas. Esse modelo ele foi também adotado pela medicina de catástrofe, na relação que é uma das áreas da medicina de emergência. Então, quando você tem um trauma, uma catástrofe como um terremoto, ou a queda de um avião, ou um incêndio de um edifício,
os médicos, a equipe de profissionais de saúde também se coordena com bombeiros, com polícia militar, com exército, e forma um gabinete de crise para que cada um assuma as suas funções e possa dizer, estamos com problema nisso e podemos ofertar ajuda nisso. Então isso daí é uma situação que já está bem estabelecida. Como que isso foi feito para a nossa situação? Então nós pegamos todas essas pessoas que eu mencionei para vocês, nos reuníamos diariamente e começávamos a reunião mostrando como estava a ocupação de leitos na região e no município de Ribeirão Preto e em cada unidade do hospital, do complexo hospitalar. Tudo isso era mapeado e nós sabíamos como é que nós estávamos em termos de como é que estava a situação na unidade de emergência, como é que estava a situação nos CTIs aqui no campus, como é que estava a situação na UETDI, para que a gente pudesse decidir o que a gente precisava fazer. Depois que a gente fazia isso, a gente discutia como resolver determinadas situações que eram colocadas. Então, ao longo da pandemia, por exemplo, nós tivemos vários problemas, como vacinar as pessoas dentro do hospital, e foi desenvolvida toda uma estratégia de vacinação, e aí se criou um grupo à parte desse comitê para gerenciamento só dessa vacinação. A vigilância epidemiológica trazia para a gente qual o número de funcionários que estavam acometidos pela infecção e se estávamos tendo algum tipo de infecção em alguma área localizada do hospital, para que a gente tivesse que fortalecer as medidas de isolamento, contenção, identificação de casos, etc. Os novos desafios, os novos conhecimentos sobre a enfermidade que iam saindo a cada dia, eles eram discutidos por todas as pessoas que estavam ali da parte de gestão, e o pessoal que estava ali da parte científica nos dava um apoio para interpretar isso e ver se isso justificava ou não uma modificação das nossas atuações. E nesse comitê também se discutia todas as atividades que a gente fazia em relação aos protocolos de atendimento da Covid no hospital, o que estava acontecendo, o que podia ou precisava ser melhorado, e vocês devem se lembrar que nós tivemos mais de 7 versões do protocolo de tratamento do HC que foram disponibilizadas ao longo de todo esse período. Além disso, depois que nós tínhamos também outros problemas de abastecimento, então nós tivemos problemas com falta de antibióticos, porque nós tivemos um crescimento muito grande de germes multiresistentes nas unidades de terapia intensiva. Nosso estoque de antibióticos para fazer frente a esses tratamentos se esgotou. Então nós tivemos que ver como que a gente ia manejar isso aí, tivemos que lidar com importações emergenciais de medicamentos, de sedativos. Nós tivemos a crise dos sedativos também durante a pandemia, onde nós não tínhamos o suficiente para sedar os pacientes que estavam entubados na terapia intensiva. Então a gente fez uma força-tarefa para importar ou comprar esses medicamentos. E nessa hora foi muito importante que esse gabinete ele ajudou a gente a distribuir os estoques que estavam separados em cada hospital e garantir, fazendo o jogo das cadeiras, de forma que mais gente pudesse ser atendida sem deficiência desses medicamentos. Então, esse gabinete, além dessas funções de discussão dos problemas, era posto uma solução e cada um colocava na mesa aquilo que podia ajudar e contribuir para a melhoria do processo. Um outro ponto desse gabinete também era que todas essas decisões tinham que ser capilarizadas para as pessoas que estavam envolvidas na ponta, que estavam na ponta, lutando lá na frente de batalha.
e para isso foi criado um grupo de Key Doctors, que eram responsáveis. A gente foi criando uma árvore hierarquizada, onde desde o gabinete de crise até a chefia de cada residência tivesse uma pessoa que a gente, quando tivesse uma notícia que precisasse, que todo mundo ficasse sabendo, nós mandávamos por grupos de serviços de comunicação como o WhatsApp, ou a gente gravava vídeos e distribuía vídeos rápidos explicando o que era a necessidade do que deveria ser feito. Dentro da parte interna do hospital, também nós não poderíamos deixar de dizer uma coisa que foi muito importante, foi a gerência do ambulatório e a estruturação de uma área de triagem para os pacientes na entrada do hospital, que também os resultados eram trazidos para esse gabinete, como é que estava, se isso estava sendo efetivo, não estava, como é que estava, quantas pessoas estavam sendo atendidas, quantas estavam sendo internadas por dia, para onde que elas iam, porque nós tivemos ali que lidar não só com a demanda da rede, mas lidar com a demanda interna de uma população de mais de 6 mil pessoas dentro do hospital. E fundamental também foi a questão do desenvolvimento próprio do hospital, da capacidade com o apoio fundamental da Fundação Hemocentro, de desenvolvimento de exames de PCR, que a gente podia ter em questão de 12 horas o resultado para saber quem estava ou não infectado pela doença e permitir que a pessoa fosse retirada de um isolamento, liberando um leito para uma outra pessoa, caso esse exame estivesse negativo. Então essas iniciativas internas, elas foram muito importantes e elas foram sendo tomadas e ajustadas, adaptadas diariamente numa discussão conjunta nesse gabinete. Não se discutia todos os aspectos todo dia, mas aquele que era mais importante naquele dia merecia uma discussão em particular. Do ponto de vista externo à unidade, o gabinete também teve uma parte muito importante, porque como o Hospital das Clínicas, referência terciária e quaternária de uma macro-região, né, com 4 regionais de saúde, nós fomos a liderança local para quem todas as pessoas se voltavam nesse momento para saber o que estava acontecendo. Nós respondemos na primeira e na segunda onda por mais de 40% dos leitos de terapia intensiva fornecidos para o DRS-13. Os nossos protocolos, os protocolos que foram publicados pelo HC e disponibilizados na rede, eles foram base para diversos profissionais de saúde, tanto da rede pública como privada, para garantir que eles estavam na mesma direção que a gente, porque eles tinham uma confiança muito grande na ciência que estava sendo feita dentro do hospital. Nós também tivemos um trabalho muito grande frente à imprensa, para levar as considerações que eram desenvolvidas dentro do hospital e responder à sociedade as dúvidas que eles tinham, as questões todas as dúvidas sobre a ciência, sobre o atendimento, sobre o que fazer com o cuidado das pessoas que estavam com Covid e com as condições não Covid que estavam sendo prejudicadas pela estrutura, por toda a estrutura montada para combate à Covid-19. E nesse ponto, essas decisões elas eram compartidas nesse gabinete e as pessoas que tinham mais capacidade para responder uma área ou outra do que era apresentado deram várias entrevistas ou municiaram a administração central para que a gente pudesse dar esse retorno para a sociedade. E o que era importante passar para a sociedade também era passado e capilarizado para a nossa população aqui. Esse gabinete ele também teve uma função importante de gerenciar toda a mão de obra que nós tivemos que contratar emergencialmente para fazer frente ao desafio
do Covid, que eu queria agradecer muito aqui a essas pessoas que, mesmo não fazendo parte oficial do hospital, aceitaram uma contratação temporária para enfrentar o Covid e toda a sua situação. E toda essa estruturação desse gabinete, ele permitia que a gente adaptasse a nossa resposta em tempo real. De uma maneira geral, tudo isso foi feito através de videoconferência. É importante ressaltar também que isso foi um trabalho contínuo. A gente se reunia de final de semana, de sábado, domingo, feriado, e qualquer situação emergencial que acontecesse, muitas vezes a gente tinha que se reunir 2 vezes por dia. Eu me lembro até que durante a pandemia, um dos esforços que nós tivemos que fazer para comprar respiradores, para conseguir material como respiradores e outras situações para a terapia intensiva, outros armamentos para a terapia intensiva, nós conseguimos uma doação de uma instituição. Só que essa instituição ela só faria a doação se a instituição, se o HC tivesse de acordo com algumas regras de gerenciamento. E para nossa surpresa, eles vieram fazer um simpósio aqui na faculdade, aqui no hospital. E nesse simpósio, o primeiro item que eles exigiam para que eles fizessem a doação era uma organização centralizada na forma de gabinetes de crise. E nós já estávamos fazendo isso desde o início da pandemia. Então isso foi uma grata surpresa, a gente viu que estava na direção correta, porque durante todo o processo também, da mesma forma que muitas pessoas ficaram tensas e preocupadas com a pandemia, nós, como administradores e gestores dentro de uma situação responsáveis por uma área dessa, uma estrutura dessa magnitude, nós também estávamos tensos. E eu acho que uma das situações que eu jamais conseguiria mensurar nesse gabinete de crise foi a capacidade de ver como ele serviu de apoio para que as pessoas que estavam tomando as decisões se ancorassem uma nas outras e pudessem ter uma noção de que nós estávamos no caminho certo e que a gente poderia ver. Eu acho que essa foi uma das ferramentas principais que a gente utilizou. Nós fizemos mais de 500 reuniões ao longo desse período todo de coisa. E eu queria agradecer aqui todas as pessoas que participaram desse gabinete de uma forma contínua, ou como convidados, ou como pessoas que participaram durante chefias de algumas enfermarias temporárias durante o período em que a gente estruturou tudo isso e que permitiam que nós tivéssemos uma maior segurança para garantir a liderança e a segurança que as pessoas pediam para a gente durante essa pandemia. Em suma, eu acho que o gabinete de crise é uma estrutura que deve ser incorporada, deve ser agora estudada, ela está registrada nesse documento da revista Qualidade, que é um dos itens desses artigos que estão sendo publicados hoje, e ela deve ser incorporada num plano maior do hospital, porque um dos legados dessa pandemia vai ser como a gente gerir novas pandemias, porque sem dúvida esse foi um primeiro desafio de muitos que podem vir com toda a transformação que a sociedade está passando, como a globalização, que é o ponto principal, e que a gente precisa ter uma maior flexibilização para cumprir a nossa missão. Então, em situações onde se exige mais do que a gente já vive no dia a dia de atendimento, a gente pode lançar mão de estruturas, tem que ter pronto estruturas para que imediatamente se construa pelo menos uma resposta imediata do que deve ser feito, e que essa resposta tem que ser adaptável à medida em que a gente vai enfrentando o inesperado.
Então, isso foi o gabinete de crise, e eu acredito que ele é uma estrutura que veio para ficar, no sentido de que numa próxima situação, se ela vier a ocorrer, espero que não tão cedo, nós possamos imediatamente já reconstruir isso e colocar isso de uma forma mais imediata para tomar as decisões que foram tão importantes. Sem dúvida, talvez seja muitos dos membros do gabinete gostaram tanto da proposta que até nos instam a fazer que essa situação seja mais rotineira em termos de gestão. Mas existem outras situações já estruturadas dentro do HC que garantem essa gestão, mas que nós podemos, sem dúvida nenhuma, conseguir situações, espaço para utilizar situações tão bem sucedidas como essa. Agradeço a todos pela oportunidade de participar desse simpósio e deixo aí o meu agradecimento novamente a todos os que participaram desse gabinete de crise e que contarão com a minha eterna amizade. Bom dia a todos.